dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu espero que esteja tudo certo aqui com a nossa gravação. No final da nossa aula, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a nossa prova integrada, tá? Que a gente vai fazer a revisão na semana que vem. Mas eu já quero trazer alguns pontos para vocês. Esse slide, né, aquele inteirão. E nós vamos começar hoje com a história do direito. Eu acredito que vocês não tenham ido muito a fundo com a história do direito ainda com o professor Antônio, mas como eu expliquei na última aula, eu vou entrar um pouquinho antes com vocês nessa matéria, até para poder facilitar um pouco o entendimento na sala, né? Bom, então, quando a gente fala de história do direito, a gente está falando, a gente está usando a etimologia do direito como justo, reto, correto. Então, ao longo da história, qual era o conceito de direito, o conceito de justo, de correto, de reto para cada sociedade, né? A gente vai estudar algumas sociedades específicas que foram mais importantes para o desenvolvimento do nosso direito como ele é hoje. O Piano, que foi um jurisconsulto romano, né? A gente pode dizer que ele foi um magistrado, ele diz que, ou disse, né, no caso, há bastante tempo, onde há sociedade, há direito. Por quê? Uma sociedade, ela precisa de um conjunto de regras, ela precisa conceituar o que é tido como justo e como correto, quais são as condutas corretas para que se viabilize uma convivência em sociedade, certo? Não há como a gente viver em sociedade sem um conjunto de regras que estabelece o que é certo e o que é errado, o que é justo ou não, o que seria o correto em determinada situação. Então, não há sociedade sem direito. O direito pode não ser escrito, ele pode ser muito diferente do nosso, ele pode ter outras características, priorizar outras coisas e ser, assim, ter uma estrutura completamente diferente daquilo que a gente conhece. Mas em qualquer sociedade há direito. Então, como eu disse, né, a etimologia que nós usamos dentro do conceito de história do direito é o direito como justo, como correto, o direito como sendo esse conjunto de normas jurídicas para aplicação, para viabilizar a aplicação da justiça, e em busca de trazer a minimização dos conflitos de uma dada sociedade. Porque em toda sociedade vai ter um conflito. E como que a gente resolve isso? Ou como que a gente tenta minimizar esses conflitos? Através de um conjunto de regras, através de um conjunto de normas, as normas jurídicas, certo? E conforme as mudanças da sociedade, de determinada sociedade, é normal que o conceito de certo, de justo, também vá se modificando com o tempo. A gente falou bastante disso, né, nas nossas outras aulas, mas é comum que uma mesma sociedade, conforme o tempo passa, mude o seu conceito do que é certo e do que é justo. E o direito, ele tem que buscar sempre refletir esse conceito de justiça dessa determinada sociedade, desse tempo e espaço dessa sociedade em que ele está inserido. E por buscar sempre refletir o conceito de direito para essa sociedade, mas, né, como o direito ele acaba sendo muito burocrático, o nosso direito, né, ele é muito burocrático, o nosso direito ele costuma estar sempre um passinho atrás. Em alguns pontos é um pouco mais progressista,
mas, de um modo geral, o nosso direito, o direito da nossa sociedade, né, trazendo esse conceito um pouco mais próximo de nós agora, ele está, via de regra, um passinho atrás. E justamente por isso, por conta dessa característica do direito de refletir a norma de determinada sociedade, daquele tempo e espaço, é justamente por isso que é importante a gente estudar a história do direito. É sempre aquela coisa, né? Quando a gente estuda história, a gente entende da onde a gente veio para a gente conseguir enxergar, refletir e até decidir para onde nós queremos ir, certo? Se isso é verdade dentro de um contexto histórico geral, não seria diferente com a história do direito. Então, entender como era o direito, como, como essa história do direito, como essas outras formas de direito influenciaram o nosso direito como ele é hoje, o nosso direito brasileiro, é muito importante para a gente entender como que a gente chegou aqui. Por que, que o nosso direito é como é hoje? E a partir disso, a gente conseguir definir melhor, ok, se eu sei da onde eu vim e por que, que eu sou como eu sou, para onde que eu quero ir agora? Baseado nisso tudo, eu consigo tomar decisões melhores, certo? Então, nós vamos começar aqui com o direito dos povos sem escrita. É o mais simples de todos, tá? As características gerais das leis nesse período, né, dos povos sem escrita, é que, veja bem, se não há escrita, a principal forma de se passar as leis à frente é oralmente, né, de pessoa para pessoa, e sempre muito baseado nos costumes e nos precedentes. O precedente aqui a gente pode entender, entre muitas aspas, como jurisprudência, entre muitas aspas, porque veja bem, não há escrita, tá? Então, não vamos colocar jurisprudência dentro das características gerais dos direitos dos povos sem escrita. São precedentes. Mas, para a gente conseguir aqui fazer um link, seria como se fosse a jurisprudência. Então, os precedentes e os costumes que eram que baseavam essas normas, e as normas elas eram passadas oralmente. E justamente por não haver uma codificação, né, ou a escrita da norma, quem conta aumenta o ponto, certo? E isso torna a lei muito menos fidedigna, digamos assim. Porque se eu não tenho um papel para olhar e ver a letra fria da lei, a lei crua, se eu só sei ela de cabeça, eu modifico um pouco aqui, eu modifico um pouco ali. E justamente por isso, as leis, elas acabavam sendo muito numerosas. Justamente porque cada comunidade, cada núcleo tinha os seus próprios costumes. Então, se a lei era baseada no costume do precedente e o costume ele também muda muito de núcleo para núcleo, a lei também mudava. Elas eram extremamente numerosas. E para cada comunidade funcionava de uma forma muito própria. E, por óbvio, por estarmos falando de um período muito antigo, não que isso não se reflita nos nossos dias atuais, reflete sim, inclusive no nosso ordenamento jurídico, a gente vai poder ver isso, mas, incomparavelmente,
o direito dos povos sem escrita era muito mais impregnado de religiosidade, em comparação ao nosso hoje. Novamente, não é que o nosso não seja, é sim. E existem outras legislações, mundo afora, em pleno século XXI, que são embebidas em religiosidade. Mas aqui era como se fosse tudo o que eles tivessem. Todo conceito de certo e errado vinha da religiosidade. Todo costume partia da religiosidade. E, por óbvio, né, por consequência, todo precedente também. Então, toda lei aqui, ela era completamente impregnada de religiosidade. E aí nós partimos agora para o Código de Hammurabi. O contexto social do Código de Hammurabi. Nessa região, o comércio ele era muito forte, principalmente o comércio externo. O comércio varejista ele era concentrado, por incrível que pareça, em mãos femininas, nas chamadas taberneiras, né? Elas que faziam as bebidas. Foi daí, inclusive, que surgiu a figura da bruxa, né? Com um chapéu pontudo. O chapéu as identificava. O caldeirão era onde elas faziam as bebidas, porque a água era muito pura, né? Então acabava que se bebia muito mais bebida fermentada porque era mais seguro. E as taberneiras é que acabavam tomando conta do comércio varejista. Assim, não só trazendo a questão da bebida, mas como sendo um mercadinho mesmo, sabe? Com itens de primeira necessidade. Esses mercadinhos de bairro, a gente pode fazer essa analogia. Então, esse comércio varejista, o comércio era muito forte, o comércio externo era muito forte, e o comércio varejista era muito forte e concentrado em mãos femininas, tá? A sociedade era estratificada. O que significa isso? Significa dizer que a mobilidade social ela é muito difícil, se não impossível, tá? Então, a sociedade, no contexto do Código de Hammurabi, ela era dividida entre homens livres, no topo da cadeia, que são aqueles que têm os direitos de cidadão, a camada intermediária, que são os funcionários públicos. E aí, por que os funcionários públicos eles vêm nessa camada intermediária? Porque a eles o direito se aplicava de uma forma diferente. Sendo eles funcionários do Estado, eles tinham direitos e deveres muito específicos, tá? Não nos cabe falar aqui agora quais são, mas basta saber que os funcionários públicos, eles tinham, sim, essa característica de direitos e deveres diferenciados, específicos. E os escravos, né, na base da nossa pirâmide, sendo maioria de prisioneiros de guerra. E quem foi Hammurabi? Hammurabi, ele foi o rei da Babilônia entre 1792 a.C. e 1750 a.C. É tempo pra caramba. É só a gente parar pra pensar, assim, eu tava parando pra pensar nisso enquanto eu estava redigindo esse slide, e chega a ser um pouco assustador. Se nós formos parar pra pensar na nossa contagem de tempo, já se passaram 2026 anos desde Cristo. 1792 anos antes de Cristo soma-se a 2026 anos. Gente, é muito tempo. Vocês entendem o quão importante isso foi para depois de mais de, eu não sei fazer essa conta, 3.800 anos, mais ou menos, algo em torno disso. Depois de 3.800 anos, esses princípios, esse código ainda reflete na nossa realidade jurídica. Tamanha importância, né? E isso nos dá também a dimensão do quão importante é a gente estudar a história do direito. Então, ele era o rei da Babilônia, ficou muito conhecido
Por ser um grande político, um exímio administrador, ele criou muitas alianças e com essas alianças, em conjunto com a habilidade política e administrativa dele, fez com que ele ampliasse muito o território da Babilônia durante o reinado dele. E qual que foi a intenção de Hammurabi quando ele criou o código? A manutenção do seu poder. Porque veja bem, quando você amplia o seu território, já tem gente nesse território. Essas pessoas, elas já têm costume, elas já têm religião, elas já têm as leis próprias delas. Então, como que a gente faz para não criar uma rebelião? Para que a gente tente homogeneizar o direito dentro de todo esse território? Foi justamente por isso que Hammurabi criou o código, para facilitar ou para viabilizar a manutenção do seu poder, tá? E aí, quais são os principais pontos que são trazidos pelo Código de Hammurabi? Não são todos, tá? São só os mais importantes. Roubo e receptação. Receptação é quando você recebe uma carga roubada sabendo que aquela carga é roubada, né? Então, é o cara que vai e rouba o seu celular em via pública, depois ele vai pro dono da loja de iPhone e vende o seu celular pro dono do iPhone repaginar e vender de novo. Isso é receptação, tá? É você receber uma carga roubada sabendo da origem dela. E a pena, ela era muito, muito severa, tanto para quem roubou quanto para quem recebeu. Ela trazia, o Código de Hammurabi trazia a pena de talião, olho por olho, dente por dente. É bem simples. A pena equivale ao dano causado, principalmente quando se trata de pena física. Então, você matou meu filho, eu vou matar o seu. Você me fez cair de um penhasco, eu quebrei a perna, eu vou quebrar a sua. Entende? Mas essa pena de talhão, ela tende a se flexibilizar um pouco quando se trata de dano físico em escravos, uma vez que os escravos eles eram tidos como um bem material. Então, geralmente entrava ali na seara do direito civil, do que seria o nosso direito civil, né? Tratava-se em pecúnia, em perdas e danos, trazendo para o nosso vocabulário agora, né? Falso testemunho era um crime gravíssimo. E a pessoa que fosse pega em falso testemunho, que fosse comprovado o seu falso testemunho, a sua pena ela podia chegar, aliás, ela podia partir de pagar as custas do processo e podia chegar até a morte dessa pessoa. Então, o falso testemunho era um crime gravíssimo. O estupro, a gente vai avaliar a perspectiva do crime de estupro em algumas dessas sociedades que a gente vai estudar, tá? E vocês vão ver que algumas vão trazer também a pena para a vítima. No caso do Código de Hammurabi, a pena ela é só para o estuprador, pena de morte ao estuprador. E não havia uma pena, uma penalidade para as vítimas, tá? É até curioso observar como a evolução moral, né, o que nós entendemos como moralidade, ela não é linear. Porque aqui nós estamos em 1792 a.C. e outras legislações, até um pouco mais recentes, vão trazer uma punibilidade para a vítima também. Tá? A gente vai vendo isso mais para frente. O adultério era um crime cometido apenas pela mulher. O homem, ele era tido como cúmplice e não como o autor do delito em si. O homem, ele não podia cometer adultério, segundo a legislação do Código de Hammurabi.
ele seria, no máximo, ali um cúmplice. Para a mulher, a pena era de morte, mas o marido ele podia perdoar. Se fosse do seu bom coração, ele podia perdoar. Porém, se a mulher fosse solteira, não havia crime. E realmente faz sentido, certo? Adultério é a traição, quando você tem um compromisso com alguém. Se não há compromisso, não há traição. Não, e realmente aqui, mulher solteira não praticava crime de adultério. O processo, né? Quando a gente fala em processo aqui, é o processo judicial mesmo. A mistura do sagrado e do profano era muito comum nessa época. Veja bem, embora durante a época de Hammurabi fosse dado uma maior, tenha sido dado uma maior importância ao julgamento leigo, aqui eu coloquei leito, julgamento leigo, que ao julgamento sacerdotal, ou seja, um juiz leigo e um juiz sacerdote, que traz as forças da natureza. Durante o reinado de Hammurabi, era dado uma importância muito mais proeminente ao julgamento feito pelo leigo. Porém, ainda assim, observa-se essa mistura entre o sagrado e o profano. O profano é aquilo que não é sagrado, é aquilo que não é religioso. Então, o direito como norma, né, o nosso direito seria profano, né? Ou o código de Hammurabi, profano, pois não é o sagrado, foge do sagrado, não, ou não está em concordância ou não o leva em consideração. É algo à parte. Então, essa mistura do sagrado e do profano é muito comum e muito aceitável na época. Então, um juiz sacerdote, ele poderia, por exemplo, usar as forças da natureza para julgar alguém. Eu acredito que o professor ele vai até contar alguns exemplos para vocês em sala, mas eu me lembro de um exemplo que era algo do tipo: se você envenenou fulano de tal, as águas vão te afogar, ou algo nesse sentido. Então, assim, você vê as forças da natureza sendo usadas como juízes mesmo, pelos sacerdotes. E Hammurabi, acredito eu, como um homem muito à frente do seu tempo, já buscava dar uma maior importância para o julgamento leigo, tá? Mas a gente tem que salientar a mistura do sagrado e do profano. Com relação a trabalho, o Código de Hammurabi prevê pagamento a profissões como médicos, lavradores, pastores, alfaiates, profissões mais específicas. Havia sim a mão de obra escrava, mas havia também o trabalho assalariado. E é importante a gente pincelar aqui que alguns erros desses trabalhadores, a depender da importância do trabalho, do serviço prestado, um erro poderia causar muito transtorno na vida desse trabalhador. Um erro médico, por exemplo, se um médico errasse uma cirurgia ou alguma coisa, ele podia perder a mão. Agora, se o erro do médico, o erro físico do médico, fosse em um escravo, aí a gente novamente entra na seara do direito civil, da indenização, dos direitos morais, porque o escravo ele é tratado como um bem material. Se você causa um dano ao meu bem material, você está me causando um dano material. Então, não há que se falar, se você quebra o meu celular, você está me causando um dano material. Não há que se falar em dano físico, porque é um dano material. Nós
temos que nos esforçar para não sermos anacrônicos quando a gente analisa o passado e entender que, no entendimento dessa sociedade, a escravização existia e que o escravo era tido como bem material. Não é fazendo juízo de valor. Aqui, neste exato momento, não fazemos juízo de valor. É claro que a gente tem um histórico muito pesado, ainda muito presente, né? Como um fantasma na nossa história, de nós brasileiros, da escravidão. E essa, sim, é uma que eu acredito que nós temos que tratar com muito mais ênfase, porque justamente por ainda nos assombrar enquanto sociedade, mas quando a gente fala de escravidão pontual em sociedades tão longínquas, que por mais que ainda tenha, assim, né, uma influência, por exemplo, no nosso direito, como eu disse, mas nós tratamos dessas sociedades tão longínquas, nós temos sim que tomar o cuidado de não nos tornarmos anacrônicos, né? Um probleminha aqui na minha bateria, gente. Bom, qualquer coisa eu mudo ali para tomada, sem problema. Com relação à herança, se fosse o caso do pai achar por bem, o pai poderia submeter o filho a uma avaliação de um juiz para que esse filho fosse deserdado, tá? Então existia essa possibilidade, porém, perante entre aspas, devido processo legal. Não havia a questão da primogenitura, ou seja, o primogênito, quando a gente fala que há uma questão de primogenitura, é quando o primogênito leva tudo. O filho, o homem mais velho, leva tudo. Aqui não. Embora o mais velho tivesse o direito de escolher primeiro a sua parte da herança, primeiro que a herança era sim dividida entre todos os filhos homens, e havia uma tendência na divisão de partes iguais. A única vantagem que o filho mais velho levava é que ele escolhia a parte dele primeiro. As mulheres, elas não tinham herança porque elas recebiam o dote, então elas estavam sob os cuidados financeiros do pai, depois do marido e depois dos filhos. Mas se ela não casasse, então ela ficava sob o cuidado dos irmãos. Se o pai morresse antes dela casar, ela ficava sob a responsabilidade dos irmãos. Esses irmãos tinham a responsabilidade de dar o dote dessa mulher quando ela fosse se casar, tá bem? Então, a herança da mulher era o dote. Ela poderia receber tanto o pai morto quanto o pai vivo. Com relação à adoção, o Código de Hammurabi é, na verdade, uma legislação bem humana. A adoção que acontecia logo depois do nascimento, ela não poderia ser reclamada. Ou seja, os pais que dessem o filho em adoção logo após o nascimento da criança, eles não podiam chegar e falar assim: me devolve aí meu filho, mudei de ideia. Isso não podia acontecer. Contudo, quando esse processo de adoção acontecia com uma criança com um pouco mais de idade, não se especifica muito qual idade, tá? Mas se acontecia com um pouco mais de idade, e os pais reclamassem essa criança de volta, ela tinha sim que ser devolvida. Existia uma modalidade de adoção que era uma adoção para aprender um ofício. Então, se meu filho atingisse uma determinada idade, uma idade boa para ele aprender uma profissão, por exemplo, eu poderia oferecê-lo em adoção, vamos supor, para um alfaiate, para que esse alfaiate cuidasse dele e ensinasse a sua profissão a ele. E aí é claro que também, né, rola a coisa um pouco da exploração de mão de obra. Mas aí aqui a gente chama de adoção
para fins de aprender um ofício. E se esse ofício ele estivesse sendo ensinado da forma como previa a legislação e o acordo entre as partes, essa criança ela não podia ser reclamada. A mãe, o pai não podia chegar e falar assim, não, devolve meu filho aí. Não, devolva a hora que eu terminar o meu ensinamento aqui, a minha aula, tudo que ele tem para aprender. Depois que ele aprender tudo, aí sim ele pode ser devolvido para os pais. Enquanto não terminar aqui o aprendizado, não. Se o adotado renegasse a sua adoção, isso era um crime severíssimo, severíssimo. E ele seria punido de forma igualmente severa. Era um crime, né? Muito moralmente muito pesado. Você renegar quem te adotou, em qualquer uma dessas hipóteses. Contudo, se o casal adotasse e depois quisesse romper o contrato de adoção, fosse porque tiveram outro filho biológico ou por outro motivo, a criança adotada que veio a ser renegada, ela teria direito a uma parte dos bens desse casal como forma de indenização. Isso é bem interessante, né, da gente observar esse cuidado com essa criança. Gente, eu vou pedir só um minutinho para eu me conectar em outra tomada. Só um minuto. Bom, voltando. Então, aqui nós terminamos os pontos, os principais pontos do Código de Hammurabi. E nós começamos com o Código de Manu, na Índia. O contexto social é que a Índia, nessa época do Código de Manu, ela era dividida em castas, e a mistura dessas castas era tido como um crime hediondo, absurdo, era inimaginável. Até hoje, né, existem essas questões com as castas na Índia. Se hoje é assim, imaginemos nós como era no passado, não é? E aqueles tidos como sem casta, eles eram os mais impuros, eles eram os restos. Então, a eles cabia os piores trabalhos, né? O que restava, o que ninguém queria fazer. Então, eles que lidavam com as tarefas mais impuras, eles que lidavam com os dejetos, eles que limpavam fossa, realmente ali a base dessa pirâmide. Quem assistiu, quem tem repertório de cultura brasileira neste momento, pensou, por óbvio, em Caminho das Índias. Isso aí é repertório clássico de cultura brasileira. Caminho das Índias, nós temos a Maia, que era da casta dos comerciantes, que se apaixona pelo Barruan, que era um Dalit. Se esses nomes de casta estão certos, eu não me arrisco a dizer. Mas vale a pena dar uma olhada, né? Ali no TikTok mesmo, gente, procura a novela no TikTok, dá uma olhadinha, vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quem não assistiu, por favor, tá? Isso aí é cultura brasileira e também vai ajudar vocês a se localizarem um pouco aqui no nosso Código de Manu. Só não voem tanto, a novela ela voa bastante, não voem tanto aqui. Então, os nossos Dalits, que lidavam com esses restos, com esses dejetos, com as fossas. Até na própria novela, nós vemos o desespero das pessoas de casta quando um banheiro quebrava. Né? E eles não podiam simplesmente ir desentupir o ralo, desentupir a privada. Eles tinham, porque isso era impuro.
né? Isso causava impureza. Eles tinham que chamar os impuros, aqueles que eles escorraçavam, aí eles precisavam dos escorraçados e chamavam para resolver. É muito importante a gente ter em mente essa sociedade extremamente estratificada, para além de estratificada. A casta, ela é um nível acima da sociedade estratificada, tá? E aí nós já começamos nos principais pontos. Tem um pequeno quadro logo abaixo de contexto social, mas eu quero deixar ele por último, tá? Então vamos para o quadro do lado. Segundo o Código de Manu, as testemunhas de um processo, elas não poderiam ficar caladas. As testemunhas não têm o direito de ficar caladas. Isso era o equivalente a um falso testemunho. No casamento, a fidelidade era exigida por lei. E as crianças, elas já podiam até nascer comprometidas. Ou casar crianças era bastante comum, tá? Com relação às mulheres, elas eram subordinadas ao homem e não tinham direito à propriedade, mas é muito interessante a gente observar que nessa cultura cabia à mulher o cuidado com a renda familiar. Então, ela era subordinada ao homem? Sim, mas o dinheiro do homem, quem cuidava era ela. Casou comigo, meu amor? Ótimo, sou subordinada a você. Vai lá fazer o nosso dinheiro e traz para mim, porque quem vai cuidar sou eu. E isso era, para além de uma regra do Código de Manu, era também costume, né? O divórcio. O divórcio, ele era admitido caso a mulher não tivesse filhos ou caso ela tivesse apenas filhas mulheres. Geralmente, a decisão do divórcio partia do marido, mas se a mulher ela fosse vista naquela sociedade como virtuosa, como uma guardiã dos costumes, esse divórcio ele só aconteceria com o seu consentimento. Ela tinha que consentir ao divórcio para que esse marido pudesse se divorciar dela. Apenas se ela fosse vista como o baluarte dos costumes, da virtude daquela comunidade, tá? Ela tinha que ser vista com muito bons olhos. Com relação ao adultério e a tentativa, pena de morte, tá? Inclusive para tentativa. O mero ato de você tentar seduzir uma mulher, e aqui nós estamos falando da figura masculina, tá bem? A tentativa, ela parte da figura masculina. O simples ato de você tocar numa mulher, isso já era entendido de uma forma um pouco mais sexualizada, um pouco mais seduzente. Você tentar seduzir uma mulher sem haver um ato direto, uma consumação do adultério, isso já era configurado como tentativa e já era passível a pena de morte. Os juros, eles eram permitidos com limites. E, novamente, as castas. Gente, as regras para cada casta eram diferentes, tá? Então, cada casta ia poder lidar com os juros de uma forma diferente. E aqui, agora nós vamos voltar para esse quadrinho menor. Filhos para casais impossibilitados naturalmente. A adoção, ela era uma possibilidade, tá? Se o casal não pudesse ter filhos de forma natural. A adoção, ela era, sim, uma possibilidade, mas nós temos uma segunda opção, a solução familiar. A solução familiar, ela soa bastante esquisita para nós, para nossa sociedade, para os ouvidos da nossa sociedade, tá? A solução familiar é a união da esposa de forma autorizada com um irmão ou um outro parente.
Então, um irmão do marido ou o tio do marido, enfim, outro parente deste marido se unia, né? Tinha a conjunção, mantinha a conjunção carnal com essa esposa, a fim de gerar filhos. Tem algumas regras, tá? O encarregado, ou seja, esse outro parente, ele só podia se aproximar dessa mulher à noite, e a permissão era gerar apenas uma única vez, tá? Então, se esse irmão, se esse tio, se esse parente manteve a conjunção carnal com essa mulher, com a esposa deste outro parente, e essa mulher veio a ficar grávida, já houve a concepção, já houve já atingimos o objetivo, já se gerou uma vida. Então, este parente não teria permissão, de acordo com o Código de Manu, para vir a ter o ato carnal com essa mulher de novo, para vir a se deitar com essa mulher de novo, tá? É apenas realmente uma vez. Eu acredito que eu vou parar por aqui, gente, porque se nós formos começar o direito hebraico agora, eu não acredito que vai dar tempo. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês com relação à prova integrada. Eu vou fazer a revisão da prova integrada na próxima monitoria, mas eu tenho aqui algumas anotações para passar para vocês. Anotações minhas mesmo, tá? Eu vou falar aqui com vocês. São dicas que eu vou dar. Atentem-se à interpretação de texto. Nem sempre a resposta vai ser uma coisa muito mirabolante, muito específica de alguma matéria. Isso é para todas as matérias, tá? Às vezes a resposta está na interpretação do texto. Ah, mas é claramente um texto de penal, é claramente um texto de história do direito. Sim, mas às vezes vocês podem encontrar a resposta no próprio texto. Interpretação de texto é uma coisa que a gente acha que é muito bobinha, que é muito óbvia, e às vezes não é. Muita gente tem dificuldade. Então, o meu conselho para vocês é atentem-se à interpretação de texto, tá? Para quem já quiser ir estudando para a prova integrada durante a semana, eu vou indicar alguns tópicos. Eu vou passar isso para vocês no grupo depois, tá? Mas já fica registrado aqui. Eu indico vocês estudarem fontes do direito, principalmente a diferença de fonte formal e fonte material. A questão do fato jurídico. O fato jurídico, eu não sei se eu abordei, eu acredito que eu não abordei com muita ênfase com vocês. Então, estarei me corrigindo na próxima semana. Mas eu também aconselharia vocês a darem uma passada de olho em fato jurídico. O que é a filosofia do direito, a importância da interpretação, né? Toda aquela parte de hermenêutica. Hermenêutica em si também é um ponto muito importante. E, por fim, a diferença de direito estatal e não estatal, tá bom? São os pontos que eu aconselharia vocês a darem mais ênfase nos estudos para a prova integrada. Não é para P2. A P2 já se inicia nessa matéria que eu comecei aqui com vocês hoje. Tá bom? Gente, por hoje é só. Faltam aí 10 minutinhos para dar uma hora, mas realmente não acredito que vale a pena a gente já começar o código, o direito hebraico, que é um pouco mais extenso, né? Até porque senão a gente vai ficar com tão pouquinha coisa para a semana que vem, embora a gente vá fazer revisão, né? De qualquer modo, paramos no Código de Manu. Espero que quem não tenha assistido o Caminho das Índias vá assistir. É uma fonte
de cultura inesgotável do nosso país. Eu dou risada, mas realmente é. As nossas novelas são uma fonte de cultura muito interessante do nosso país. E é isso. Me coloco novamente à disposição para qualquer dúvida. Podem me chamar no privado, tá? O meu número está no grupo. E essas informações que eu passei para vocês da prova integrada, eu vou mandar no grupo também. Tá bom? Gente, beijo. Deixa eu ver como que eu saio daqui. É sempre uma luta.